Vamos falar um pouco dos afetos. O Spinoza é um pensador dos afetos. No livro A Ética, ele tem um capítulo todo dedicado aos vários tipos de afeto. E esse vídeo, enfim, é para comentar sobre o nosso momento atual de coronavírus, de pandemia. Então, o foco, do meu comentário vai ser em relação aos afetos, numa perspectiva do Spinoza. E, em particular, sobre um afeto que o Spinoza trabalha bastante, que é o afeto do medo. E um outro também, o que faz seu par, seu contraponto, que Spinoza também trabalha bastante, que é o afeto da esperança. Bom, o medo, diz Spinoza, ele é uma tristeza, ele é um afeto passivo triste. Justamente porque quando a gente sente medo, a gente diminui claramente, inequivocamente, a nossa potência de agir. A gente se retrai, a gente se constrange, se oprime, se sente oprimido. Tanto que o medo, a ansiedade gerada pelo medo, pela apreensão, a angústia, elas chegam até mesmo a gerar sintomas físicos, aperto no coração, sintomas às vezes de ataque cardíaco, sintomas de crise do pânico, mal-estares difusos, depressão. Então o medo é claramente uma tristeza, claramente diminui a nossa potência de agir. Em relação ao medo, que nesse momento de epidemia em algum grau é inevitável, esse medo, e inclusive esse medo pode gerar um escapismo, um negacionismo. O medo, ele se dá sempre em relação a uma projeção de futuro, sempre, por mais realista que seja. Então, se eu sinto medo em relação a algo futuro. Eu tenho medo que pessoas queridas morram, que meus pais morram, meus avós morram. Me angustio em relação à minha questão econômica, ou à questão econômica do país ou do mundo. A primeira coisa, a gente tem que entender que o medo se dá como afeto, como sentimento, em relação a algo futuro, claro que baseado em algo que é presente, que é atual. Então, baseado em algo atual, o medo é uma prevenção inconsciente, automática do nosso psiquismo em relação ao que pode acontecer. Por que é importante falar isso? Por mais que uma vez que a gente pare para pensar ou ouça, enfim, isso seja uma coisa evidente. Quanto mais o medo for paralisante, menos ele vai ser útil. Ele não serve para nada se ele for paralisante. Ele só vai agravar a situação. Então, se a gente tem como parâmetro, que é a proposta de qualquer filosofia da imanência, a afirmação da realidade, tomar a realidade como ponto de partida, fica claro que se a gente se sente paralisado antes da dor, essa paralisia ela não vai ajudar em nada a lidar com a dor, ela não vai impedir a dor, ela não vai impedir o mal, e ao contrário, vai nos deixar mais frágeis para lidar e para enfrentar essa dor, ou esse mal, no momento em que ele de fato for presente, e não só a partir de casos ou fatos ou constatações presentes, uma antecipação de um futuro, por mais que seja um futuro próximo. O Spinoza, ele mostra o quanto que o que se contrapõe ao medo, ou seja, o afeto que mais ou menos espontaneamente o indivíduo, cada um de nós, tende a buscar para contrapô-lo ao medo, é o afeto da esperança. Então, o nosso psiquismo, ele busca se defender do medo através do afeto da esperança. O que pode ser bom, o que é bom e pode ser bom, porém, pode ser bom num certo grau, numa certa medida. A esperança ela é boa, justamente porque cria um anteparo, ainda que momentâneo, em relação ao medo, faz com que a gente evite o pânico, só que a esperança só é boa se tiver essa função. Explicando, mais uma vez, é importante a gente entender as características da esperança também, do afeto da esperança, justamente para poder fazer, digamos, um bom uso dela. Se a esperança acaba servindo para mim como um escapismo, como uma fuga da realidade, como uma negação dos dados presentes, a esperança vai ser ruim. Vai ser ruim porque vai me colocar num auto-engano, e à medida em que a realidade se impuser, essa esperança, que vai ser vã e frágil, se ela ruir, e provavelmente ela vai ruir, se ela tiver tendo essa função de escapismo e de negação, ao ruir ela vai dar lugar para desesperança, para o desespero. Então, uma esperança como fuga, mais cedo ou mais tarde,
muito provavelmente ela vai dar lugar ao desespero. Bom, e o que seria então um uso saudável, bom, da esperança? Justamente à medida em que a esperança nos tira dessa projeção negativa do medo, que é sempre uma projeção, e, ok, nos coloca numa projeção também, mas uma projeção positiva que nos dá uma força passiva, daí o fato da esperança ser uma alegria, porém uma alegria passiva, nos dá uma força imaginária, e o bom uso da esperança é utilizar essa força imaginária, esse momento de empoderamento pela imaginação, de ter esperança em cima de algum fato real, a cidade, o Estado, o país, enfim, está tendo medidas corretas, a gente vai conseguir baixar essa curva da contaminação. A quarentena é importante porque, obviamente, se eu não infecto outras pessoas e não sou infectado, eu não contribuo para o alastramento desse vírus, pelo menos não num tempo curto, num espaço curto de tempo. Então isso tudo pode nos dar esperança, né? Atitudes corretas dos governos, o não negacionismo dos governos, isso tudo pode nos dar esperança. Essa esperança, ela pode ser boa justamente se eu a utilizo como uma causa transitiva, né? Então o afeto passivo, a alegria passiva, como causa transitiva para que eu me organize melhor, para que eu contribua para esse movimento coletivo, para que eu tire lições do que está acontecendo, para que eu aproveite o tempo em casa, né, para os que podem estar em casa, para desacelerar, para organizar as coisas que eu não estaria organizando, para fazer projetos que precisam de um pouco mais de tempo e que eu não tinha tempo pela correria, enfim, para dar mais atenção às relações interpessoais, familiares de quem está na quarentena com você, ou mesmo virtuais, ou pelo telefone, né? Enfim. Então, a esperança, ela pode ser boa. A princípio, ela é melhor do que o medo. Spinoza tem a famosa frase, né, que a esperança vence o medo. Porém, ela também pode ter consequências, implicações ruins, e por isso que Spinoza chama a atenção que a esperança é melhor que o medo, só que ela pode não ser boa, porque enquanto a alegria é passiva, ela também é uma projeção de futuro, não mais pessimista, porém otimista, mas é uma projeção de futuro, ou seja, ela também está dependente pela imaginação de que algo bom aconteça. Ou seja, ela ainda que num grau saudável, enfim, com uma função boa, uma pequena fuga, e o problema é se ela se torna uma grande fuga, uma pequena fuga da realidade presente, mas uma fuga que pode ser boa justamente no momento em que mobiliza a nossa potência, ainda que passivamente, ainda que imaginariamente, para nos dar forças para encarar o real. Então isso é uma lição, digamos, desse momento, que é possível, não é necessária, mas é possível a gente utilizar, aproveitar esse momento para valorizar o que tem mais valor na vida, né? Claro, nesse momento o foco é a sobrevivência, né? Mas é um bom momento para a gente entender a importância de valorizar a qualidade do que a gente sente, a qualidade dos nossos afetos.